Fala galera do trecho, beleza? Mais um vídeo sobre construção civil aqui no nosso canal. Eu sou o engenheiro Watson Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre execução de obras, inspeção de obras e fiscalização de obras. Eu vou falar um pouquinho sobre as responsabilidades de cada uma dessas etapas de construção. Mais especificamente, eu vou falar sobre a responsabilidade dos profissionais que atuam em cada uma dessas etapas. Um exemplo, será que o cara que executa lá uma certa atividade dentro da construção, será que ele é responsável pela aquela atividade? Se acontecer alguma coisa, será que ele tem que ser responsabilizado? Eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, então se você quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto do ponto de vista de normas técnicas, fique comigo até o final desse vídeo. Fala galera do trecho, beleza? Mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos conversar sobre inspeção de escala. Com relação ao que a gente utiliza aí no nosso dia a dia. Mas antes de entrar no tema desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, arrebenta o dedo do like aí para ajudar, para dar uma força aqui no canal. E também, se você puder, deixa aqui o seu comentário, uma sugestão de vídeo, a sua opinião sobre esse vídeo, porque a sua opinião é muito importante para mim. E também, se você se interessa por assuntos relacionados à construção civil, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar os sininhos de notificações, porque toda semana eu posto vídeo relacionado à construção civil aqui nesse canal e com certeza algum desses vídeos vai lhe interessar. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o tema desse vídeo. Do ponto de vista normativo, as etapas construtivas de uma obra é a seguinte: execução, inspeção e fiscalização. E cada uma dessas etapas tem que ser realizadas separadamente. Pode ser realizada pela mesma pessoa? Pode, não tem problema nenhum, desde que a pessoa seja habilitada e tenha a capacitação técnica para fazer essas três atividades, que muitas das vezes não é o caso. Eu prefiro que seja um cara lá que execute, um cara que inspecione e outro cara que fiscalize. Eu vou falar aqui as responsabilidades. Dentro de uma obra tem um cara lá que vai executar, o carpinteiro, o pedreiro, o encarregado ali da equipe. Qual a responsabilidade dele? É entender o que tem que ser feito, executar o que tem que ser feito de acordo às normas e às diretrizes da empresa e conforme o procedimento e projeto daquela atividade. Então o cara tem que ser capaz de entender ali o projeto para não fazer diferente e entender o procedimento executivo para realização da atividade. E ele tem que receber o treinamento para aquilo, Então a empresa faz o projeto, escreve um procedimento executivo. Vou dar um exemplo aqui de formas e escoramento. Tem que ter um procedimento lá executivo dizendo como é que você vai fazer a forma, qual a madeira que você vai usar ali naquela forma, descrevendo tudo para não ter dúvidas. O cara tem que ir para o campo sem dúvidas. Essa é a questão. Para isso que nós temos essas ferramentas, que muitas pessoas acham besteira. Eu não vou escrever um documento para o cara se fazer. O cara já sabe fazer. E aí o cara sabe fazer e nessa dá um monte de merda. Então, essas ferramentas que a norma nos propõe a fazer é justamente para ajudar no sistema de gestão. Se você tem um procedimento ali, todo mundo está ciente do procedimento, todo mundo sabe como fazer, o planejamento consegue fazer um planejamento em cima do procedimento, porque ele sabe o tempo que vai demorar, o que vai gastar, sabe tudo. Então consegue até fazer um planejamento mais específico daquela atividade. Bom, uma vez que o cara lá que vai executar, ele tem a ciência de todos os processos da atividade dele, como é que ele vai, por exemplo, pôr uma forma, como é que ele vai fazer escoramento, Tem que ter ali a ciência de tudo. Aí o inspetor, ele tem a responsabilidade de fazer as verificações do que o executor fez. Pode ser o mesmo cara, mas tem que ser feitas essas etapas. O cara pode ir lá, pode ser o encarregado. O encarregado da obra, o mestre de obra, manda fazer lá a forma, manda fazer lá a armação, tudo do bloco de fundação, por exemplo. Antes de concretar, tem que vir alguém lá e
fazer as verificações. Pode ser o mesmo cara ali, o encarregado, o mestre de obra que estava participando da execução, mas tem que ter essa etapa. O cara vem com o projeto, vê se foi feito certinho conforme o projeto, verifica as bitolas, verifica os espaçamentos ali do aço, verifica os espaçamentos ali da forma, né, os espaçadores das formas pelo cubo, para ver se está respeitando o cobrimento ali do aço, as dimensões da forma, se está de acordo com o projeto e de acordo as tolerâncias. Lógico, não vai bater certinho 100% às vezes, muitas vezes, mas tem a tolerância e o cara tem que conhecer as tolerâncias e de acordo à norma, e essas tolerâncias tem que estar descrito nos procedimentos. Ah, sei lá, um exemplo aqui, porra, uma medida lá de até 60 centímetros. Se eu não me engano, ali na norma, ela tem uma tolerância de meio centímetro. Se eu não me engano, se eu não me falha a memória, então pode ser até 59,5 e 60,5, alguma coisa assim, ou 61, não me lembro, mas tem as tolerâncias, não precisa ser certinho. E o cara que vai inspecionar isso, ele tem que ter esse conhecimento técnico, normativo e conhecer profundamente o processo, o procedimento a ser executado e o projeto. E aí ele vai dar o laudo. O inspetor justamente é para dar o laudo. Porra, tá aprovado sim ou não? Tá conforme sim ou não? O cara vai dar o laudo. Se tiver conforme, aí libera, no caso aqui de um bloco de fundação, aí libera para fazer a concretagem. Aí o cara também tem que receber o concreto, verificar se o concreto é o mesmo, tá conforme o projeto, aí já parte para outra etapa. Mas tem que ter essas etapas de verificação. Eu fico até meio assim, abismado, acho que é a palavra, de como a galera faz obra assim. Ou um cara faz, o cara vai lá, executa a obra, porra, não tem ninguém que vai lá, ou ele mesmo vai lá dar uma checada para ver se não tá nada fora. Cara, tem que ter esse processo. É um checklist antes de você continuar ali a sua obra. Tem que ter um checklist. Um exemplo, quem escreve, né, procedimento, às vezes você vai escrever alguma coisa que é mais importante. Eu, particularmente, tenho sempre a mania de pedir para alguém ler para mim. Eu escrevi, às vezes eu vou escrever um e-mail importante que eu tenho que mandar para alguém. Eu peço para alguém ler, dá uma lida nesse e-mail aqui, ver se você entendeu o que eu quis dizer. Ver se não tem nada errado. E muitas das vezes tem coisa errada. A questão do inspetor não é para ir lá apontar erro. A galera tem essa ideia que o inspetor tá na obra, não vai contratar um inspetor porque vai atrapalhar. Mano, puta, ideia de imbecil, velho, isso, velho. Porque o inspetor ali na obra, ou o cara que vai verificar, que pode ser o mesmo cara, vai demandar um pouquinho mais de tempo dele, é só para verificar se no processo executivo ali de construção da parada não teve nenhum desvio, não aconteceu nada. E não tá ali para atrapalhar, não tá ali para atrasar, não. É só para verificar, para que não tenha mais nenhum problema na frente. E ele pode ir fazendo essas verificações conforme vai executando a parada. O cara pode ficar lá já olhando, ó, isso aqui tá errado, ó, o projeto tá falando isso, você tá fazendo assim. Porque às vezes o cara tá fazendo ali, o cara que tá executando, o cara passa despercebido em várias coisas. E o inspetor tá ali só para ajudar, beleza? Aí vamos na parte de fiscalização. Bom, a fiscalização, para quem não entende muito, não conhece, é o seguinte. Bom, eu tenho uma obra, eu sou um cliente, eu vou construir uma casa, vou construir uma fábrica, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Aí eu contrato uma empresa no mercado. Só que eu não entendo porra nenhuma de construção. Aí o que eu faço? Para mim não perder nada ali, para ter a certeza, eu contrato uma empresa para fiscalizar a empresa que eu contratei para executar minha obra. E a responsabilidade dessa empresa que fiscaliza é verificar se a empresa que está executando está respeitando o contrato, os materiais, se eles estão comprando os materiais que estão em contrato, se eles estão fazendo os procedimentos e executando os procedimentos conforme foi acordado. Tem que ter os procedimentos, o fiscal vê lá o procedimento, ah não, você tem um procedimento para fazer, é assim, sim, não, beleza, eu concordo, pode fazer dessa forma. Então dessa forma tá todo mundo sabendo como que vai ser o andamento da obra. E a fiscalização vê também, tem o procedimento, tem alguém lá que está verificando lá as coisas para ver se está certo, beleza. Então tá na verdade o fiscal ele vê todo esse processo, se o processo tá
acontecendo de forma como foi combinado no contrato. Então ali é uma garantia para ambas as partes, na verdade, tanto pro cara que está executando, pro cara que está comprando, porque tem um intermediário no meio verificando se está tudo bem, se está ocorrendo bem o acordo entre as duas partes. Então, as atividades de execução de obras, inspeção de obras e fiscalização de obras são completamente diferentes. As pessoas às vezes confundem inspeção com fiscalização. Não tem nada a ver, cara. Inspeção é o cara que vai ficar ali olhando item por item, vai medir, vai pôr a trena, vai meter a cara, que se tiver que descer lá no buraco, lá vai medir, vai... E o cara, o fiscal não, ele vai ver se tá acontecendo tudo conforme tem que acontecer. O fiscal vai ver se a empresa executora está cumprindo todas as obrigações que ela assumiu lá na hora do contrato. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido de bastante relevância para você que trabalha na construção civil. Não esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, beleza? Fique com Deus, tudo de bom e até o próximo vídeo.